Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui novamente, aulas de Direito com Celine. Dessa vez nós vamos conversar sobre bioética e biodireito. Neste livro, Fátima Oliveira, ela traz uma evolução da bioética na antiguidade, na idade medieval e na idade moderna. A bioética ela surge na idade moderna, porém a gente já tem alguns resquícios na antiguidade. O Código de Hammurabi, por exemplo, também aquele juramento de Hipócrates, né? No Código de Hammurabi já há uma preocupação, e no juramento de Hipócrates, na antiguidade, dos procedimentos médicos, como o médico tem que se portar diante do seu paciente, no cuidar do seu paciente, no ir na casa do seu paciente, o que ele não pode fazer, ele jamais deve ministrar algo para o paciente que venha prejudicar a sua saúde, ou que venha atender a interesses que não são o do paciente. Então, essa preocupação, ela já vinha desde a antiguidade. E na idade medieval, também é uma preocupação com Deus, uma relação do médico, como se o médico tivesse uma relação sacra, uma relação religiosa com seu paciente, por que não dizer uma relação de um grande mago, de um grande curandeiro, né? Porque o médico, ele era autoridade, ele conseguia sim pôr diante do paciente. E isso vai trazer uma grande preocupação na Idade Moderna. Já na Idade Moderna, surge preocupação com o empoderamento do médico diante do paciente, né? Com a evolução da ciência, a evolução do progresso, a evolução da tecnologia, se faz necessário colocar limites para alguns poucos médicos que não agiam conforme a ética médica, conforme o seu código deontológico, ou seja, conforme as normas que regem a atividade do médico, né? A atividade da medicina. Então é necessário, surgem na Idade Moderna, a partir da década de 60 e década de 70, nos Estados Unidos, movimentos sociais, movimentos ambientais, movimentos sociais como movimentos feministas, movimentos negros, movimento em prol do meio ambiente. Então surgem várias preocupações e todos esses movimentos juntos, eles vão erguer uma bandeira só, uma bandeira em defesa do indivíduo, em defesa dos direitos individuais que cada um tem, uma preocupação no cuidar do médico em relação ao seu paciente, no respeito do médico ao seu paciente. Bom, isso surge com a separação por que não dizer, da religião e do Estado, da medicina, há uma preocupação na cisão entre religião e medicina, né? Então, toda essa pesquisa científica em que o ser humano vai ser objeto de pesquisa, não que ele seja objeto, ele não é coisa, não existe uma coisificação do indivíduo enquanto paciente pesquisado, mas sim objeto no sentido de ser aquilo que está sendo perquirido, aquilo que está sendo pesquisado, buscado, que é a cura do paciente. Então, esse paciente, ele passa a ser objeto de pesquisas clínicas com seres humanos. Aqui surge a microbiótica e a macrobiótica. Mas exatamente quando que surge o termo bioética? Esse neologismo. Esse neologismo também a gente vai encontrar neste outro livro, Bioética e Biodireito, de André Marcelo Soares e Walter Esteves Pinheiro. Eles vão trazer aqui essa evolução de quando surge esse neologismo, assim como a gente vai encontrar a grande Débora Diniz nesse singelo livro O que é a Bioética. Eles vão trazer como marco inicial um livro que chama-se A Bioética, Ponte para o Futuro, de Van Rensselaer Porter. Porter vai criar o neologismo bioética, ou seja, bios, que é vida, e ética, que é esse tratar da coisa pública. Cuidado com a diferença de moral, que é a moral, ela está vinculada, ela está regindo as relações individuais, pessoais do indivíduo, e a ética está regindo o tratamento da coisa
pública. Se eu estou pensando na saúde de todos, se eu estou pensando em uma pesquisa clínica onde o resultado é a cura de uma doença e não a cura de um indivíduo, mas a cura de toda uma coletividade que sofre com aquele tipo, com aquela mesma doença, então eu estou pensando na ética, eu estou pensando no tratamento coletivo e por isso foi necessário criar então uma disciplina que hoje essa disciplina ela surge não com o Porter. O Porter ele vai criar o termo bioética. O que a bioética é? A bioética, conforme a Fátima de Oliveira, é a ética da vida. E para Marcelo Soares, André Marcelo Soares e Walter Esteves Pinheiro, eles já pensam em algo maior, no tratamento da bioética. Eles vão dizer que o Porter, quando cria esse neologismo bioética, ele não está pensando numa ética restrita a uma situação, a um caso. Ele está pensando de forma global, uma ética global, pensando em tratar de cuidar, de normatizar o tratamento das pesquisas clínicas, o cuidado do médico em relação ao seu paciente ou dessa pesquisa em relação a essas pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa, cuidar dele respeitando a sua dignidade humana, respeitando seus direitos individuais, seu direito à liberdade de participar ou não da pesquisa, de desistir da pesquisa no momento que eles acharem que é interessante para eles, que eles não querem mais seguir porque não está lhes fazendo bem. Então, essa preocupação, esse limite, o Porter pensa de forma global, né? Criar normativas internacionais para os procedimentos que serão aplicados para todo tipo de pesquisas clínicas com seres humanos. Aqui nós estamos falando de microbioética, pesquisa com seres humanos enquanto objeto de pesquisas da biomedicina. E quando nós falamos no todo, de uma forma mais holística, nós também vamos falar da macrobioética. Quem traz isso para nós é a Maria Helena Diniz, né? Ela traz no seu livro Biodireito a micro e a macrobioética. Quando a gente pensa agora não só no ser humano envolvido naquela pesquisa, mas quando a gente pensa nos animais envolvidos e em todo o meio ambiente, quais são as consequências das pesquisas clínicas para o meio ambiente? Em que ponto em que essas pesquisas estão a favor do meio ambiente? Por exemplo, o resultado, aquilo que não serviu para a pesquisa será descartado no meio ambiente, de que forma isso poderá prejudicar o meio ambiente? Então, o Porter ele pensa de forma universal, de forma global. Já André Heilerger que é um holandês, oncologista, vai criar a disciplina de bioética. E essa disciplina, hoje a gente vê, por exemplo, nas grades do curso de Direito. Na minha época, quando eu cursei Direito na Universidade Federal de Santa Maria, nós não tínhamos naquela época a disciplina de bioética e de biodireito. Hoje existe. E aqui na universidade onde eu trabalho, no curso de Filosofia, nós temos ética aplicada. E essa ética aplicada vai trabalhar bioética e ética aplicada ambiental, que é, então, a ética na defesa em prol do meio ambiente. Então, a gente vê uma evolução a partir de uma preocupação de alguns poucos médicos que não respeitavam os direitos dessas pessoas que participavam das pesquisas clínicas com seres humanos. Heilerger vai trazer, e outros médicos, pesquisadores, algumas situações que ferem, né, os direitos individuais. A gente tem uma ideia errada, achando que foram só os médicos nazistas que feriram e desrespeitaram os direitos das pessoas que faziam parte das pesquisas. Não foram só eles, não. A gente vai ver com a evolução histórica que muitos médicos, em defesa da ciência, desrespeitaram, sim, por exemplo, aplicando placebo nas pesquisas, sem que os indivíduos soubessem que aquilo que estava sendo ministrado para eles era nada mais, nada menos do que uma pílula, por exemplo, de farinha ou de açúcar, né? Então, o que era analisado era o quanto o psicológico da pessoa podia influenciar no seu organismo, na sua cura, porque para ela não estava sendo ministrado nada. Bom, claro que elas tinham direito de saber isso, saber que elas estavam engolindo algo que não iria, de fato, trazer resultado nenhum para a sua saúde.
Então, isso não podia continuar acontecendo. E por isso, a bioética, seja ela como normativa, como vinculada ao biodireito, que o biodireito vai, então, normatizar as regras éticas da ética da vida, o biodireito, através do biodireito constitucional, do direito constitucional, vai limitar, né, essas pesquisas através também de normativas criadas por um Conselho Federal de Medicina ou Conselho Nacional de Saúde aqui no Brasil. Isso tudo surge nos Estados Unidos quando foi necessário criar um conselho, um comitê de ética em Seattle para dizer quem iria ou não receber um tratamento adequado para tentar curar os seus problemas de hemodiálise, por exemplo. Então, o orçamento público, como seria aplicado nessas pesquisas? Quem iria decidir? Foi necessário, então, criar um comitê multidisciplinar, como Porter aspirava, onde há uma participação democrática das pessoas, da população daquela localidade, daquela cidade, em analisar quem iria fazer parte dessas pesquisas. Alguns livros trazem que a corrupção é dose, né? Até aí a corrupção agiu, porque quem seriam os escolhidos? Os brancos ou os negros? Os pobres ou os ricos? As mulheres ou os homens? Os que tinham chance de se recuperar por serem jovens ou os idosos que não tinham chance de se recuperar? Então, alguns questionamentos surgem, por exemplo, quando um médico decide quem iria ou não receber por exemplo, um rim ou um coração. Aquele paciente terminal teria direito a receber um coração de uma pessoa que tinha tido morte recente? E quais os critérios que foram analisados para saber se essa pessoa realmente tinha morrido, se ela tinha tido uma parada cardíaca, o coração tinha parado de bater, ou era uma morte cerebral? Qual que seria a prioridade nisso? Então, a gente vai ver agora no nosso próximo bloco, nosso próximo vídeo, um questionamento que eu trago. Essa campanha Seja Doador, ela é muito nobre. Eu sou bem a favor, eu sou doadora. Mas o que está errado à luz da bioética e do biodireito é o que eles estão pregando na mídia, que a família é que vai decidir, que você tem que avisar a família. Para lá, eu já avisei a minha mãe, eu sou doadora, mas a minha mãe não quer doar meus órgãos. Então, como fica? Pensem.